Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre um dos meus livros favoritos de terror e, assim, esse livro, ele teve bastante adaptações já, ele já é um livro bem antigo e eu ganhei ele de 15 anos de uma das minhas amigas, a Júlia, e eu li ele bem rápido, eu demorei acho que menos de um mês para ler ele. Ele tem 1.102 páginas, ele é um livro que eu realmente gostei muito. E assim, só que ele é um livro muito complicado de se adaptar, porque ele além de ser um livro muito grande, ele é um livro que a história dele é muito complexa, tanto que nenhuma das adaptações que teve contou a história dele fielmente. Então, eu tava pensando nisso esses dias, e mesmo que eu tenha gostado bastante das adaptações que foram lançadas, eu resolvi falar um pouco da diferença do que tá no livro pro que tá nos últimos dois filmes que foram lançados. E então eu reuni algumas coisas que, por exemplo, no livro a história ela é entrelaçada entre o passado e o presente. Então, por exemplo, ele está contando uma cena deles crianças, então corta e já passa para eles adultos. Depois volta para eles crianças, corta para eles adultos. Isso pode sim ficar um pouco confuso para a pessoa que não está lendo muito atentamente, porque, por exemplo, muitas vezes um personagem que morre em uma cena, na outra cena volta para quando eles estão crianças, então esse personagem ainda está vivo. Então a pessoa pode se confundir sim caso não estiver prestando bastante atenção. Então eu acho que por conta disso, e para o filme não ficar tão confuso e tão extenso também, porque os filmes já são bem longos, né? Os filmes acho que tem 2 horas cada um. Então eles dividiram entre o primeiro filme é quando eles são crianças e o segundo filme é quando eles são adultos. Por exemplo, no livro tem a famosa cena dos esgotos, que é uma cena, sim, ela é bem polêmica, o Stephen King já falou sobre ela algumas vezes, já deu várias entrevistas explicando qual é o verdadeiro significado dessa cena, e essa cena felizmente foi cortada nos filmes, porque, assim, eu sei que essa cena tem sim necessidade de estar nos livros, mas ninguém pode negar que ela é uma cena ruim, ela é uma cena nojenta de se ler. Então foi bom que eles cortaram essa cena dos filmes e botaram apenas aquela cena ali dos lagos, aquelas coisas ali, sem essa parte dos esgotos, porque não é uma parte legal dos livros, então foi bom que ela não estava nas adaptações, na minha opinião. O Patrick Roxter, então, o Patrick Roxter, nos livros, ele é um personagem bem pior, ele é um vilão bem pior. Tanto que nos livros ele tem uma geladeira que ele guarda num lixão da cidade, que é onde ele usa para guardar pedaços de animais mortos. Inclusive, no livro, ele morre por conta disso, porque a coisa prende ele dentro dessa geladeira e ele é morto pelas sanguessugas. O Mike Helm, então, o Mike Helm, ele é o principal do livro. No livro, ele é o principal, ele assim, é como se ele tivesse reunido todas essas informações do livro para poder criar. Ele foi a pessoa que foi atrás de investigar, ele também conta muito a história dos pais dele, da relação dele com os outros. Já nos filmes, não houve muito foco nele. Tem um foco nele na parte 2, só que não é nem perto do foco que tem nele no livro. O livro realmente foca no Mike. Então, por isso que muitas pessoas, quando leem o livro, têm o Mike como favorito. E acharam muito esquisito quando viram o filme, porque ele mal aparece nos filmes. Na primeira parte, então, ele mal aparece. E também que a história dele é diferente nos livros pro que é no filme. Então, é muita crueldade casos antigos do que a coisa fez foram retirados do filme, até porque não teria tempo. Porque é como se cada página desse livro aqui contasse um caso antigo, por exemplo. Eles contam um pouco sobre a história do Clube dos Perdedores, só que eles também voltam há anos atrás investigando casos que já aconteceram, casos que aconteceram há muito tempo atrás. Casos antes mesmo da humanidade existir, a coisa já estava aqui na Terra. Então, isso tudo foi cortado dos filmes, porque obviamente não caberia, já são filmes muito grandes, então isso vai ficar apenas para quem lê os livros. Então, no livro, ao contrário dos filmes, o corpo do George é sim encontrado, ele é encontrado nos esgotos também, só que foi considerado como se fosse um acidente. Já nos filmes, o corpo do George nunca é encontrado, e é por isso que o Bill se nega a acreditar na morte do irmão, o que faz mais sentido do que eles terem encontrado o corpo dele no livro. Então, faz mais sentido o corpo do George não ter sido encontrado. Então, a tartaruga. Isso é uma coisa que quando as pessoas assistem os filmes e depois vêm ler o livro não entendem nada, ficam muito perdidos, ou até as pessoas que leram o livro várias vezes não entendem, que é a história da tartaruga e a relação dela com o livro. Então, para explicar sobre isso, é só um vídeo muito longo mesmo, mas o que as pessoas precisam entender, bem resumidamente, é que a tartaruga é como se fosse um ser celestial e ele é como se ele criasse um universo, entendeu? E
não tem nada de tartaruga, não cita nada de tartaruga, só cita alguns easter eggs, mas a história, o final do livro foi completamente mudado nos filmes porque é realmente muito confuso. Eu não sei o que o Stephen King estava pensando quando ele escreveu sobre uma tartaruga que vomitou o universo, mas ele escreveu. Então tá aqui e assim, é muito confuso. E é pior porque ela só começa a se desenvolver e só é explicado quem é a tartaruga lá pro final do livro. Então tu fica muito confuso e cheio de dúvidas, e ele vai respondendo tudo de uma vez só. E assim, ó, é muito bom. Só que nos filmes não teve nada disso e o final é bem ruim comparado ao dos livros, porque o final dos livros, assim, ó, tu fica pensando por muito tempo nesse final. Já o dos filmes eu não gostei tanto assim do final, foi bem diferente do dos livros. E a verdadeira forma do It, porque no filme é demonstrado como se o It fosse um homem, mas na real, no livro, tem várias cenas, inclusive, do ponto de vista da coisa, e ela é uma mulher, inclusive, ela teve filhos. Então, assim, é muito interessante ver isso, porque no filme a gente nunca vê do ponto de vista da criatura, a gente sempre vê do ponto de vista do Clube dos Perdedores. Então, o livro, uma das coisas que mais me interessava era nas partes que mudava pro ponto de vista da criatura. Lá pro final, assim, quando mostra o sofrimento dela, quando mostra o ritual de Church e todas essas coisas que são muito importantes para quem lê o livro. A morte do Ed. Então, a morte do Ed é uma coisa que me deixa tão irritada que eu vou precisar gravar um vídeo sozinho só pra falar dela, porque é uma coisa que assim, ó, eu sei por que o Stephen King matou ele, e não foi porque ele precisava realmente matar o Ed. Ele matou ele por um motivo super bobo, e no qual eu vou falar num vídeo sozinho, porque é realmente muita coisa pra se falar, e a morte do Ed é diferente dos filmes pros livros, inclusive as últimas palavras dele são diferentes, a forma como ele morre é diferente, é completamente diferente, então aguardem pelo próximo vídeo quando eu vou falar sobre isso. Obrigada por terem assistido. Caso você já leu It, o que você achou do livro e o que você achou das adaptações que foram feitas, desde a original, desde os últimos 2 filmes que foram feitos? Eu ia adorar saber a sua opinião. Tchau!